Tudo bem? Hoje a gente vai resolver o exercício número 7 da quarta semana do PET volume 3, do primeiro ano do ensino médio, ok? Então o exercício ele diz o seguinte, que a gente tem um terreno, né? Aliás, uma empresa ela tem um terreno e ela quer cercar esse terreno, né, com dois tipos de tela. O tipo A, que é uma tela mais resistente, que custa R$ 20 o metro, que vai usar aqui nos lados paralelos ao palco, né? Então esse lado e esse lado, que mede X metros. E uma outra tela do tipo B, que é uma tela mais fraca, que custa R$ 5 o metro, que vai usar nesses dois lugares. Só que essa empresa ela tem R$ 5.000 para poder cercar esse terreno, e ela quer que a área, né, que ela vai cercar seja a área máxima possível, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vamos calcular o tanto que quantos reais, aliás, quantos de tela que ela vai gastar com cada tipo de tela, certo? Então se a gente tem aqui X metros e aqui a gente tem X, a gente tem ao todo 2x metros de tela, né, que vai precisar do tipo A. E esses 2x de tela custam R$ 20 cada, né? Então basta eu fazer uma multiplicação, 2x vezes 20, né? Então 2x aqui, que é o comprimento total, né? Esse lado mais esse, vezes R$ 20 que custa cada metro, né? Porque esse 2x aqui é o comprimento total, né, que vai gastar. Mais, aí agora eu vou para o outro. Eu tenho aqui y mais y. Eu tenho 2y de tela do tipo B. Então 2y vezes R$ 5. Por que R$ 5? Porque do tipo B cada metro custa 5. E essa soma, né, que aqui é o tanto que vai gastar do tipo A e aqui o tanto que vai gastar do tipo B, essa soma ela tem que dar R$ 5.000, né? Não pode dar mais que isso, porque a empresa ela só tem R$ 5.000 para poder gastar, ok? Então a gente tem aqui uma equação, e aí eu tenho 2x vezes 20, aqui vai dar 40x, mais 10y, igual a 5.000, ok? Então eu tenho aqui uma equação. Além disso, né? Então, além disso, a empresa ela quer que tenha a área máxima. Qual que é a área? Como essa região ela é uma região retangular, para calcular a área basta multiplicar as suas dimensões, né? Largura vezes comprimento. Ou seja, a área vai ser igual a x vezes y, né? Metro quadrado. Ok? Então, para calcular essa área, eu tenho x vezes y. Mas eu tenho aqui duas incógnitas, né? E essa equação também tem duas incógnitas, então fica difícil de resolver. O que eu vou fazer então com isso? Como eu tenho aqui duas incógnitas nessa equação, eu posso isolar uma delas nesta e substituir aqui, né? Porque se eu isolar, por exemplo, o y, aí eu vou conseguir escrever o y em função do x. E aí a área vai estar em função de apenas uma variável. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Então, eu vou pegar essa equação 40x mais 10y igual a 5.000. Vou isolar o y. Para mim é mais fácil, mas pode ser que pode isolar o x também, sem problema. Isolando o y, então eu vou ter que 10y é igual a menos 40x mais 5.000. Né? 40 ele é positivo, ele passou para o outro lado e ficou negativo. Mas eu não quero 10y, eu quero só 1. Né? Então eu vou dividir tudo por 10. Aqui 10 por 10 vai dar 1. Menos 40x mais 5.000. Tudo dividido aqui por 10. E aí eu tenho então que o y vai ser igual a 40 por 10 dá 4. E 5.000 por 10 dá 500. Ou seja, eu escrevi o y em função do x. E agora eu posso pegar esse y e substituir aqui na área. Né? Substituindo então na área, eu vou ter que a área vai ser igual a x vezes y. Né?
Ou seja, substituindo então o y pelo valor que eu encontrei, o y vale menos 4x mais 500. Então a área vai ser igual a x vezes 4x, vai dar menos 4x ao quadrado, e x vezes 500, 500x. Ok? Então, reparem que a área ela é dada por uma função do segundo grau, né? Independente do valor de x que eu escolho aqui, eu vou ter um valor para a área, certo? E eu quero que essa área seja máxima. Como ela tem o formato de uma equação de segundo grau, eu sei que o gráfico dela é uma parábola, né? Então, se o gráfico dela é uma parábola, se a gente imaginar aqui o gráfico, eu tenho o eixo x, o eixo x e o eixo y, que é a origem. Como aqui o coeficiente que está multiplicando x quadrado é negativo, a parábola ela tem concavidade para baixo, certo? Então, como que vai ficar essa expressão? Essa função, né? O gráfico dela vai ser algo dessa forma, né? É uma parábola. E quando eu substituo o x aqui, eu vou encontrar o y, né, que aqui eu chamei de a. E como eu quero que a área seja máxima, aonde que a área dela é máxima? É nesse ponto aqui. É o maior valor de y possível. A gente pode pensar que, em vez de chamar de y, a gente pode chamar aqui de a, né? Vamos chamar aqui de a. A área em função de x, né? A área está em função de x, para não confundir com o outro y. Então, a área ela vai ser máxima nesse ponto. E esse ponto, como nós já vimos, é chamado de vértice da parábola, né? Então, aqui eu tenho o x do vértice e aqui eu teria o a do vértice, né? Como eu quero o comprimento que torna essa área maior possível, eu quero, então, esse x do vértice, ou seja, qual que é o valor desse x, de modo que a área vai ser a maior possível. Ok? Então, basta a gente calcular o x do vértice para essa função. Menos 4x quadrado mais 500x. O x do vértice é dado pela seguinte expressão. Menos b dividido por 2a. Ou seja, vai ser menos... Quem que é o b? O b é o 500, né? Que é o que está multiplicando o x. Então, é menos 500 dividido por 2 vezes o a. Quem que é o a? O a é o número que está multiplicando o x ao quadrado, que é menos 4. Então, 2 vezes o menos 4. Isso vai ficar em cima menos 500. E embaixo vai ficar menos 8. Né? Ou seja, então, x do vértice é igual menos com menos dá mais. Então, vai ficar 500 oitavos. Simplificando aqui, vai dar 250 quartos. 125 meios, que dá 62,5. Ou seja, o x que faz com que essa área ela seja máxima, ele vale 62,5 metros. Né? Então, eu já encontrei o valor de x. Né? Ok? Então, x vale 62,5 para tornar essa área máxima possível, né? E aí a pergunta é o quê? A pergunta é a quantidade de cada tipo de tela que a empresa deve comprar, né? Então, se eu encontrei o x vale 62,5, só que pela figura aqui a gente vai gastar quanto x? Vai gastar um x aqui, mais um x aqui. Ou seja, então do tipo A, a gente vai gastar 2x, que é igual a 2 vezes 62,5, que dá 125 metros do tipo A, ok? E do tipo B, a gente pode pensar o seguinte: a gente já encontrou aqui o y em função do x, né? Então, só para a gente encontrar o y vai ser igual a menos 4 vezes, né, o x, que a gente encontrou que vale 62,5, mais 500. Ou seja, menos 4 vezes 62 dá 250, só que negativo. Mais 500
o Y vale 250. Do tipo B, eu vou gastar um Y aqui, mais um Y aqui. Ou seja, eu vou gastar 2Y. Esses 2Y vai ser 2 vezes 250, que dá 500 metros. Ou seja, então, a quantidade de cada tipo de tela que essa empresa deve comprar é 125 metros do tipo A e 500 metros do tipo B, que de acordo com o exercício é a alternativa D de dado.